Olá amigos, tudo bem? Hoje eu quero trazer a discussão aqui um tema que eu tenho ouvido bastante falar e parece que tem se perdido um pouquinho o foco na discussão, que é exatamente a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, essa nova legislação brasileira agora que então vai regrar o manejo, o uso, a coleta, enfim, o tratamento de dados de pessoas físicas aqui no Brasil, no sentido de que todas as pessoas jurídicas ou físicas que venham a tratar esses dados estão obrigadas a seguir o regramento dessa nova legislação. Então ela é muito importante porque traz junto várias penalizações em caso de descumprimento e muda completamente os paradigmas, as formas pelas quais se trata dados de pessoas físicas aqui no Brasil. Essa legislação segue uma tendência mundial, não é? Primeiramente com a GPDR na Comunidade Europeia, também com um ato de proteção e sigilo de dados no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Então o Brasil acabou entrando de forma vanguardista nesse assunto, editou a sua legislação, que entra efetivamente em vigor depois da vacatio legis, agora no dia 16 de agosto de 2020, desse ano, portanto. Temos algo em torno aí de 5 meses e alguma coisa para adequação. Mas a questão é, será que nessa discussão toda nós estamos dando foco às coisas que realmente importam? Me parece que não. Explico. Creio que há alguns pontos que não estão sendo discutidos que efetivamente deveriam ser os marcos mais importantes inicialmente para tratarmos de uma adequação de empresa ou ainda prestador de serviço autônomo, que seja, a LGPD. E eu vou gravar alguns vídeos curtos tratando disso. O primeiro que eu quero tratar hoje é exatamente um princípio que consta na lei que é muito importante e muda a forma pela qual se coleta e armazena dados, que é exatamente o princípio que nos diz que os dados devem ser utilizados o mínimo possível para a finalidade específica. Então, se antigamente se tinha a conduta de acumular dados, e infelizmente até algumas práticas de venda de dados, listas de e-mail, de contatos para fim de marketing, por exemplo, isso, depois da LGPD, vai na verdade se tornar um grande perigo, uma contingência, uma possibilidade de ter problemas. Por quê? Porque se eu tenho muitos dados guardados comigo, sendo que não tenho consentimento ou autorização legal para a utilização deles, seja para que finalidade for, notadamente para uso como publicidade, caso eu os use, eu estou na verdade ficando vulnerável a sofrer demandas de responsabilidade civil para indenização de danos dos próprios titulares dos dados, fora as penalizações legais que a própria lei traz e que também vão ser regradas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que atualmente o governo está em gestação. Então, na verdade, eu tenho que adotar o conceito de Lean Data Bank, ou seja, ter um banco de dados talvez menor, mas mais esguio, mais correto, mais validado, no sentido de que os dados tenham sido coletados de forma correta, consentida ou com respaldo legal. Esses dados sim vão poder ser usados com segurança, na exata medida que se teve o consentimento ou autorização legal. Nada mais do que isso. Então ficar juntando tranqueiras de dados não ajuda em nada. Então me parece que eles devem inclusive ser apagados, ser destruídos ou anonimizados, para que se evite essa contingência no uso indevido. Tá? Então, como por exemplo, para ter dados de boa qualidade, as empresas vão ter que focar mais no relacionamento com o cliente, pegar os seus dados e ter expressamente o consentimento, dizendo para que vão ser utilizados aqueles dados, enfim. Então isso vai mudar drasticamente a forma pela qual atualmente se tem feito e-mail marketing direto, via mensagens de texto ou até mesmo por aplicativos de mensagem, especialmente o WhatsApp, não é? Não adianta mais ficar bombardeando o cliente, porque a cada vez que se usar indevidamente um dado dele sem consentimento, enviando uma mensagem para aquisição de produto ou serviço, por exemplo, na verdade está cometendo um ilícito de acordo com a legislação e a empresa fica vulnerável. Então imagina eu mandar de forma automatizada 10 mil e-mails sem consentimento. Eu vou ficar sujeito a sofrer 10 mil demandas. E isso realmente, não sei se vocês conseguem me compreender, é um grande perigo, uma grande exposição desnecessária. Então é necessário mudar o mindset nesse sentido, de focar mais em dados qualificados, colhidos com qualidade, especialmente com consentimento ou autorização legal. E não mais ficar acumulando informações que na verdade vão se tornar verdadeiras minas enterradas
nos arquivos das empresas, que podem trazer contingências, ações judiciais, prejuízos, penalizações. Então, por hoje era essa a reflexão que eu queria fazer, no sentido da noção do uso mínimo necessário, consentido ou autorizado por lei daquele dado legalmente coletado. Tá bem? Caso tenha alguma dúvida, queiram colocar algum assunto de discussão comigo, basta me acionar pelas redes sociais, mesmo pelo YouTube, enfim, para a gente bater um papo legal sobre esse assunto, porque essa legislação é realmente uma mudança muito forte de paradigma e a gente tem que se adequar. Forte abraço para todos!